Capítulo 11. O Sul. Quando foi convidado para pregar em Madrasta, havia 13 anos que Sundar Singh se consagrara à vida de sadhu cristão. Completamente embebido na meditação e no trabalho que escolhera, não lhe sobrara tempo nem interesse para verificar até que ponto sua pessoa tinha impressionado a igreja. Desceu do Punjab inconsciente daquilo que o aguardava. Havia no sul da Índia comunidades cristãs mais antigas e mais numerosas que as do norte. As igrejas sírias da planície de Travancore afirmavam estar em suas raízes nos dias apostólicos, quando, dizia a tradição, Tomé as estabelecera. O pregador das aldeias e casinholas isoladas, onde a reunião de 30 pessoas constituía fato digno de registro, como se deu em Kieland, ia entrar em contato com as igrejas de multidão. Os cristãos do sul já tinham notícias de sua pessoa, trazida por missionários que o estimavam, por pastores nacionais e por cristãos seus conhecidos. Foi recebido com entusiasmo, e após as primeiras conferências e consultas, seu prestígio cresceu vertiginosamente. Os convites surgiram em escala crescente, e o que ele imaginara ser rápida viagem para uma série de conferências se transformou em trabalho exaustivo, de várias semanas consecutivas. Trabalhador incansável, geralmente pregava 2 vezes por dia, de manhã e à noite. No intervalo das pregações, recebia visitas, dezenas de pessoas que se acotovelavam nos corredores do hotel, desejosas de expor problemas e pedir orações. Chegou a atender a mais de 100 pessoas por dia. Os auditórios cresciam sempre. Nos templos não havia lugar, e vinham assentar-se pessoas até na plataforma do púlpito. Depois o povo começou a chegar mais cedo, e afinal verificou-se que vinham às 3 horas da tarde para a reunião das 6. Terminada a conferência da noite, tomava o trem, o barco, o trole e dirigia-se ao novo ponto para atender a novo convite. Em cidades onde havia escolas missionárias, fazia palestras especiais para os alunos, além das conferências públicas. Embora viajasse sem um níquel no bolso e não pertencesse a nenhuma organização eclesiástica, nunca lhe faltaram recursos. Em Travancore, esteve na reunião anual de estudo bíblico, que geralmente congregava cerca de 20.000 fiéis. Quando se ergueu para falar, voltaram-se para a plataforma 32.000 pessoas, um mar de cabeças atentas e respeitosas. Em maio, o ano era 1918, passou a Colombo, onde permaneceu durante 6 semanas. Os jornais noticiaram amplamente seu trabalho. De volta ao continente, a influenza o apanhou em Calcutá. Com a doença, Deus me deu descanso e tempo para orar, o que não me fora possível fazer no sul. Curado, foi a Bolpur, em visita a Rabindranath Tagore, com quem passou alguns dias. Mas não podia demorar-se, esperavam-no na Birmânia. Visitou todas as grandes cidades desse país. Em Penang, deu-se um fato único. Quando terminou uma conferência especialmente dirigida aos Sikhs, um dos presentes se levantou e o convidou para pregar na Gurdwara local. Nessa mesma cidade, após ouvi-lo, o chefe de polícia deu feriado a todos os subordinados para que pudessem também receber sua mensagem. Do estreito, subiu à China. Da China, passou ao Japão. Até aqui, o sadhu era uma figura singular, bem conhecida nas estradas do norte, nas aldeias da fronteira e no restrito círculo cristão do Punjab, onde sua pessoa era grandemente estimada. Repentina e inesperadamente adquiria projeção nacional e seu vulto começava a chamar a atenção curiosa da Igreja Ocidental. A personalidade formada naqueles 13 anos silenciosos de serviço intenso falava à Igreja. E a igreja imediatamente compreendeu que diante dela estava um homem de Deus com mensagem de Deus. Dias perigosos. Como observa um de seus biógrafos, raras vezes a perseguição do mundo é tão prejudicial ao servo de Deus como a adulação da igreja. Houve mesmo quem temesse tanta popularidade para pregador tão jovem. Mas o sadhu permaneceu o mesmo homem modesto, cuja vida se centralizava no mestre. Em Ceilão estava à morte o filho de um crente. Os médicos o haviam desenganado. A mãe pediu ao sadhu que lhe impusesse as mãos e orasse. Minhas mãos não têm poder, respondeu. Somente o possuem as mãos feridas de Cristo. Mas a mulher insistiu e ele concordou em ir ao hospital, onde colocou as mãos sobre a cabeça da criança e orou. 3 dias depois, o menino estava no recinto das conferências em companhia da mãe, completamente curado. Percebi que, embora eu repetisse que quem curara fosse Cristo, o povo começava a considerar-me um milagreiro. Concluí que não devia fazer isso novamente porque encorajaria a superstição e desviaria a atenção do evangelho que eu pregava.
Foi sempre essa a sua atitude. Quando numa sala alguém o tratava com a consideração que se dispensa a seres excepcionais, ele se retirava, aborrecido. Disse certa vez que não podia tolerar tais nécios, e quando mais tarde, em Copenhague, uma dama da alta nobreza lhe pediu que a abençoasse, respondeu-lhe: não mereço abençoar alguém com estas mãos que já espedaçaram as Escrituras. As mãos de Cristo é que abençoo. Pregava bem. Alto e simpático, sua figura empolgava imediatamente o auditório, quando se erguia tranquilamente com o Novo Testamento nas mãos. E desde o momento em que se iniciava a pregação até a ocasião em que se sentava, a assistência permanecia dominada pela mensagem. Tão grande era o seu magnetismo pessoal que, quando certa vez, cansado, pronunciou o período final do discurso e imediatamente se assentou, deixando só o intérprete perante a assistência, um bulício inquieto percorreu a sala e não foi possível manter a atenção do povo. Desde então, sempre permaneceu de pé até que o intérprete pronunciasse a última palavra. A necessidade de ser acompanhado por intérpretes era para ele especialmente exaustiva, porque, embora falasse com moderação, era homem de temperamento fogoso, apaixonado, a quem era difícil interromper-se, reiniciar mais tarde, interromper-se novamente, como se caminhasse aos saltos com as pernas amarradas. Impacientava-se quando o intérprete dava longas explicações em torno de suas frases, havendo certa vez pedido a um deles que traduzisse simplesmente o que ele dizia. Nunca dava à pregação evangelística tom polêmico, embora reconhecesse os livros sagrados e os costumes das religiões hindus que analisa com firmeza em um de seus livros. Homem em quem a imaginação predominava, partia sempre da ilustração para o enunciado da verdade, dando-a como provada desde o momento em que estivesse convenientemente exemplificada. Hoje, quem lê suas parábolas compreende imediatamente que está em contato com um místico, que foi também fino e sensível poeta. Não costumava escrever sermões. Orava longamente e, durante a oração, vinham-lhe à mente o texto, o assunto, o desenvolvimento. Não me assento para escrever meus sermões. Quando oro, recebo o texto, o assunto, as ilustrações. O pregador deve receber a mensagem do próprio Deus. Se for buscá-la em livros, não estará pregando o seu próprio evangelho. Pregará evangelho alheio. Senta-se em ovos de outro e os choca, pensando que são seus. Nem sempre levava para o púlpito um assunto determinado, mas nunca pregava sem longa meditação e sem ter em mente um grupo de ideias para o momento, dentre as quais escolheria aquelas que lhe parecessem mais adequadas ao auditório, cuja reação determinava em boa parte o rumo que dava a prédica. O contato íntimo e contínuo com a natureza lhe fornecia figuras e parábolas que eram a principal característica de suas palestras, juntamente com os vários e sempre interessantes episódios de sua vida errante. Dava à oração, em conexão com a prédica, excepcional importância. Em certa convenção, hospedou-se com os missionários no mesmo quarto. De madrugada, um deles acordou e o viu de joelhos orando. Na Inglaterra, ao ter diante de si reunião de grande importância, fez questão de levar o fato ao conhecimento dos amigos na Índia, a fim de que orassem por ele. Nesse tempo não possuía grande cultura, mas os livros a que se dedicara, como A Imitação de Cristo e A Vida de São Francisco de Assis, haviam sido bem aproveitados. A Bíblia lhe era familiar e também os livros religiosos da Índia. Como todo o seu interesse era religioso, não sentia necessidade de ampliar o círculo de suas leituras, embora aconselhassem os moços a fazer cursos e cultivar a mente. Contudo, se entendermos por cultura não o acúmulo de noções, mas capacidade de observar o mundo, compreender o homem, ter perante o universo atitude definida e certa, resultante de interpretação pessoal da realidade, então o Sadhu já era um homem culto. Palestrou com muitos sábios, homens de cultura filosófica, científica ou artística ouviram-no pregar. Na Holanda, reuniram-se certa vez 200 homens, a elite cultural de Haia, para ouvi-lo, estadistas, professores, financistas e governantes. Em Estocolmo, hospedou o príncipe Oscar, irmão do rei. Na catedral de Uppsala, teve o arcebispo como intérprete, e nunca qualquer desses homens saiu de sua presença com a impressão de que falara um ignorante. Quando regressou às montanhas amadas do Punjab, o Sadhu estava exausto. Aguardava-o, porém, notícia estimulante. Sher Singh se convertera. Estranho aperto de coração sentiu quando o pai o estreitou nos braços.